Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Encerrando essa nossa quarta temporada da série Pelos Caminhos do Evangelho, trazemos hoje uma reflexão interessante do apóstolo Paulo acerca da nossa relação com o conhecimento. A princípio, uma fala aparentemente paradoxal, a gente fica em dúvida se é bom ou não saber, buscar o conhecimento, mas na medida em que a gente vai aprofundando o entendimento, vamos vendo ali um alerta muito importante nessa nossa relação com o saber. Paulo vai falar das finalidades mais legítimas do conhecimento, a que ele deve nos conduzir e a que ele não deve nos conduzir. Ele dirá: aquele que julga saber alguma coisa ainda não sabe como deveria saber. Em outras palavras, se o conhecimento que temos recebido tem nos levado a essa condição espiritual de ufania, de vaidade, de orgulho, pelo quanto já conhecemos, ainda não estamos de fato entendendo o que é a verdadeira busca da sabedoria. Porque o legítimo sábio, diante do universo que o cerca, das suas leis magníficas, das suas harmonias perfeitas, da sua vastidão incomensurável, ele vai sempre adotar essa postura de humildade, fixando-se não tanto no que já conhece, mas naquilo que ainda falta conhecer. Poderíamos dizer que temos aqui a versão paulina daquele conceito socrático: só sei que nada sei. Isto é, o conceito de que o verdadeiro sábio, diante do universo, do infinito do universo e das suas leis, reconhece sempre que o quanto ele caminhou é infinitamente menor do quanto ele tem ainda por caminhar. Porque somos seres imortais. Tivemos um princípio e não teremos um fim. Temos aí uma eternidade afora para caminhar em direção a Deus, que é o absoluto, que é o infinito em todos os atributos possíveis. Temos o universo infinito também por desbravar. Portanto, qualquer trecho que já tenhamos percorrido da caminhada, por mais adiantados que sejamos ou estejamos espiritualmente falando, é ainda infinitamente menor esse trecho do que o trecho a percorrer. Porque é o trecho que ainda nos separa do infinito, que nos separa ainda da imensa distância que temos a percorrer até nos aproximarmos do Criador. Nunca chegaremos a ser como Ele. Portanto, por mais que tenhamos caminhado enquanto espíritos imperfeitos, seres perfectíveis, o que vai nos separar do absoluto ainda sempre será maior. Por isso, o verdadeiro sábio, ele olha antes para aquilo que lhe falta em termos de saber do que para aquilo que ele já tem. E por isso ele se fixa sempre na posição de humildade e não na do orgulho e da vaidade, que o falso conhecimento, a falsa sabedoria, muitas vezes desperta em nós. É como naquela analogia, que já pude ver certas vezes, que expressa muito bem isso. Pensemos no nosso conhecimento como uma ilha no oceano do desconhecido. Quanto maior a ilha, maior o nosso conhecimento, mas maior também o perímetro, a periferia de contato desse nosso conhecimento com o oceano do desconhecido. Em outras palavras, ou num outro entendimento, quanto mais conhecemos, maior ou mais vislumbramos o quanto ainda nos falta por conhecer. Por isso, no Evangelho do Cristo, sobretudo, a sabedoria real, a busca do conhecimento, estará sempre atrelada à humildade, para que não se perca essa busca no orgulho, na vaidade, que ao invés de nos inserir
no mecanismo da criação como uma nota harmoniosa nessa grande sinfonia, nos faz querer estar à parte, como seres especiais, distante dos outros, daqueles que ignoram, daqueles que não avançaram tanto quanto nós. Essa é a postura do orgulho, que nos separa dessa integração. No Evangelho, porém, busca-se o conhecimento aliado à humildade, que leva, portanto, a criatura ao serviço, que leva ela a se portar diante da vida e do universo com uma condição de humildade, sempre aberta à aprendizagem, sempre aberta ao novo, a ampliar os seus horizontes, as suas perspectivas. Reconhece ela que Deus tem sempre algo ainda para nos surpreender, que a sua criação infinita, perfeita, tem sempre algo novo a nos revelar a todo aquele que quiser buscar. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está aqui nos falando. Se alguém julga saber alguma coisa, isto é, se alguém se orgulha demais, se ufana, se acha superior ou especial pelo que já sabe, ainda não entendeu a finalidade do saber. Por outro lado, poderíamos dizer, se alguém reconhece ainda o quanto ignora, como lá no caso de Sócrates, se alguém por isso mesmo se coloca com uma postura de humildade perante a vida, perante os outros, não se crê superior, pelo contrário, vai em direção aos outros, daqueles que ignoram, para ampará-los, para instruí-los, participa dessa grande sinfonia do universo, coloca-se na posição de aprendiz, reconhecendo que todos temos algo a aprender com os outros e algo a ensinar aos outros. Esse sim está em busca da verdadeira sabedoria. Essa sabedoria que lhe é revelada pela criação, porque ele tem as chaves da humildade e da caridade. Como dizia Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, glória te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, a verdadeira sabedoria divina, ela é revelada aos pequeninos, aos que, pela caridade e humildade, se colocam nesta postura de aprendizes, enquanto que a sabedoria divina fica oculta aos sábios e aos entendidos dos conhecimentos mais terrenos, dos conhecimentos mais elementares, porque o orgulho, o egoísmo, lhes cega a visão e lhes impede de ver essas verdades mais fundamentais da vida, que só os simples, que só os humildes podem acessar. Então fica para nós a reflexão, sobretudo também no estudo do Evangelho, da doutrina espírita, para que nunca venhamos a nos orgulhar do que já possamos ter compreendido. Pelo contrário, que conservemos sempre essa postura de humildade, de simplicidade. Como diria Kardec, o Espiritismo é um campo imenso, infinito, que não percorreremos em algumas horas, nem em uma encarnação ou algumas encarnações. Que dirá também o Evangelho, que é a síntese de bilhões de anos de evolução, na forma de lições aparentemente singelas, mas de uma riqueza por nós ainda desconhecida. Que busquemos essa sabedoria que não julga saber alguma coisa, mas que vai tendo cada vez mais consciência do quanto ainda falta saber e que por isso mesmo se motiva, se inspira a buscar, a se esforçar cada vez mais para ampliar os horizontes e com isso poder melhor servir ao Criador da vida, poder melhor mergulhar nos mistérios, nas belezas ocultas do universo que ainda nos esperam a todos. Concluímos assim essa nossa quarta temporada com esse espírito, buscando esse espírito de humildade, de simplicidade, em tudo mais na nossa vida, em todos os nossos estudos e esforços, para que realmente possamos acessar a verdadeira sabedoria, sempre aliada à humildade. Que Jesus nos inspire sempre e até a próxima temporada. Um grande abraço a todos e muita paz.